Nós estamos hoje avançando de forma muito definitiva para o avanço da nossa democracia. E vejam, isso é uma contribuição de todos os partidos. O projeto caminhado pelo Executivo trata somente do Poder Executivo. Nós estamos dando abrangência dos 3 órgãos do Poder do Estado. Ele se referia só à União. Nós estamos dando abrangência de estados e municípios. E também nós estamos possibilitando que seja extinto o sigilo eterno nesse país. Alguns deputados me procuraram preocupados com isso, algumas pessoas... 100 anos. Olha, bom, assim, por 50 anos, outro segredo de Fátima, o Brasil já passou dessa fase, e eu tenho certeza, se algo tão importante vier a acontecer, que precise mais de 100 anos de sigilo, por favor, certamente o presidente que estiver no exercício de um ano, daqui 100 anos, na presidência da República, deverá ter um poder semelhante à medida provisória ou qualquer acordo político que possa permitir um projeto para casa que mude esse prazo. A proposta de acesso aos documentos públicos agora vai ao Senado. Em outro momento da sessão, quando deputados discutiam crédito extraordinário para ministérios estatais, o deputado Jair Bolsonaro também vai à tribuna para criticar o PT e a ex-ministra Dilma Rousseff. Nós queremos a verdade, mas não a verdade como o governo está propondo. Nós queremos a verdade, por exemplo, trabalhadores, onde a Dilma Rousseff enfiou os 3 milhões de dólares que ela roubou em 68 na casa do Ademar, no Rio de Janeiro, juntamente com Carlos Mink. Queremos saber também onde o Mink enfiou os 54 milhões de cruzeiros que ele roubou no Banco Arnaud, no Rio de Janeiro, em 69, inclusive com uma morte, ou seja, via latrocínio. Dilma Rousseff pertenceu às várias organizações criminosas, a Molipo, Var Palmares, responsável, por exemplo, por sequestrar, torturar e executar o segundo-tenente Alberto Mendes Júnior, em 1970, lá no Vado Ribeira. Essas organizações participaram de vários sequestros, com mortes, inclusive de policiais federais, que faziam a escolta dessas autoridades. O PT saiu em defesa. O PT tem orgulho da sua história e tem orgulho da história de Dilma Rousseff, uma mulher que lutou pela democracia. E é pela democracia, senhor presidente, que as galerias estão cheias de funcionários públicos reivindicando seus direitos, porque na ditadura eles não teriam assento na galeria e nem estariam aqui, como estão aqui os funcionários da saúde, como estiveram aqui policiais e bombeiros, como estão aqui os sindicalistas reivindicando as suas 40 horas. E depois, senhor presidente, a verdade não é uma visão fantasiosa de A ou B. A verdade é produto da história e a história está aí para comprovar que valeu a pena sonhar, lutar e eleger Lula presidente da República para fazer o melhor governo da recente história da República Brasileira, senhor presidente. Lá na Comissão de Constituição e Justiça já há uma tentativa de descaracterizar o projeto. O PPS vai praticar o projeto Ficha Limpa. O projeto conhecido como Ficha Limpa está em exame na Comissão de Constituição e Justiça, mas o tema continua em debate no plenário. A votação está prevista para o início de maio. O texto de iniciativa popular, que deve ser modificado, impede a candidatura de quem tiver condenação na Justiça. Uma leitura demasiado dogmática e simplificadora da Constituição pode dizer que somente quando do trânsito julgado, nos termos do artigo 15 da Carta da República, deve haver a chamada inelegibilidade. Ocorre que a Constituição não pode ser interpretada aos pedaços. A Constituição é um sistema, de modo que não se interpreta um preceito constitucional isoladamente, sim sempre em contexto com os demais que integram o seu corpo, o seu texto. É o princípio da unidade da Constituição. Quando há uma suposta antinomia, uma suposta contradição entre preceitos diversos da Carta, há que se buscar a leitura que os compatibilize, na medida que um não possui hierarquia por sobre o outro. Um não pode infirmar, invalidar o outro. É exatamente o que se passa
quando lemos o artigo 15, mas também o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que votado pelo Poder Constituinte, derivado, é verdade, pelo Poder Constituinte, pelo Congresso Nacional, diz que uma lei complementar irá dispor sobre as causas de inelegibilidade. Se o servidor público, para tomar posse, precisa apresentar certidões limpas, se as pessoas no seu dia a dia precisam disso, por que não para estarem concorrendo a cargos eletivos? Com cuidado, que não podemos também atingir a democracia e nem favorecer poderes autocráticos que muitas vezes membros de um poder ou de outro se atribuem para condenar alguém. Vossa Excelência que vai disputar eleições majoritárias, que já disputou, sabe que é muito difícil sair de um cargo majoritário sem que se tenha processos, demandas, queixas e às vezes até condenação em primeira instância. Às vezes se diz que não é processado quem não faz, mas é preciso, portanto, ter muito cuidado, essa linha tênue entre fazer justiça e não levar à inoperância o Poder Executivo pelo medo de ser processado e, ao mesmo tempo, também não garantir a impunidade que muitas vezes o mandato eleitoral tem garantido. A questão é grave, senhora presidente, caríssimos parlamentares, é muito grave, porque o projeto de lei do Ficha Limpa, ele foi remetido novamente à Comissão de Constituição e Justiça. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu tenho honra de fazer parte, já há uma tentativa de descaracterizar o projeto, de maneira que bastaria que um recurso fosse apresentado e um ficha suja condenado pelos tribunais de segunda instância, inclusive, poderia, amanhã ou depois, concorrer à eleição. Nós não podemos nos conformar com isso, senhora presidente, senhores parlamentares. O projeto Ficha Limpa é essencial para a sequência da política neste país aqui, para aqueles que querem este país passado a limpo, para aqueles que querem a política como a forma de se realizando as coisas que são importantes para todo o povo brasileiro, e não negociatas, e não usando de todo tipo de artimanhas para conseguirem benefícios próprios. O PPS vai praticar o projeto Ficha Limpa. A comissão executiva do diretório do PPS, na instância em que ocorra a eleição estadual, nacional, tem um prazo antes da realização da convenção eleitoral para proceder ao levantamento da vida pregressa dos candidatos, assegurar que todos esses itens sejam respeitados e deverá comunicar à comissão executiva, senhor presidente, o impedimento previsto no artigo anterior ao pré-candidato e também ao conjunto da convenção eleitoral, explicitando, senhor presidente, exatamente as condições de impedimento de candidatura. Assim, se auto-organizando, estabelecendo normas internas de funcionamento, o PPS, o nosso partido, adota como norma eleitoral para este ano em todas as suas convenções. E vamos fazer isso de forma definitiva, o projeto Ficha Limpa. A discussão do trem de alta velocidade, unindo duas megalópolis ou três, chegando a Campinas, tem que ser muito mais bem feita. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Eu vou usar aqui a lista dos inscritos aqui para que a gente manifestação de obstrução individual, senhor presidente. Deputado Pasolini, obstrução individual até que seja reintegrada a normalidade regimental. No meu caso, no sul da Bahia, senhor presidente, coloca uma situação muito particular, que é uma doença que dizimou a lavoura do cacau, que encontra em dificuldades há pelo menos 20 anos.